De Recife, aqui em Recife, Pernambuco, para falar da lei, da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal e por que juiz e promotor não vai preso. Vamos lá, vamos desenganar a sociedade que não sabe os seus direitos corretamente. Supomos que você foi vítima de um juiz por falsidade ideológica de documento público, onde ele lhe imputa uma falsa identidade, a exemplo, a atribuição de falsa identidade, que pode ser feito, vamos supor, um processo de curatela, certo? Mas de forma forçada, onde faz uma técnica para bular o artigo 4º do Código Civil, revogado, certo? O artigo 11, que é a parte da personalidade, e o artigo 21, que é a intimidade. O que é a intimidade? É a vida privada. O juiz não pode violar a vida privada, que é o artigo 21 do Código Civil, e inciso X do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Como funciona a sistemática? Vamos direto ao assunto. Vamos supor, você faz uma reclamação, prova é que não existe, todos não são iguais perante a lei, certo? Vamos lá, vamos provar. Primeiramente, a Constituição fala da questão de 6 horas de trabalho para 8 para o cidadão, 8 horas para o cidadão. Por que o cidadão sempre sai perdendo? Porque ele paga tudo, né? Então, como vocês são preguiçosos, não corre atrás, eles se aproveitam. De pronto, temos também a prova, né, que todos não são iguais perante a lei. Esse negócio de corregedoria, ouvidoria, conselho. O cidadão não tem isso. O cidadão é delegacia, preso e acabou. Não tem duas conversas. Vamos lá. Falando de processo penal. Supomos que você faz uma representação de notícia-crime com base legal do artigo 39, que a lei lhe permite, certo? Tem juiz que quer alterar essa lei, que ele não pode, como também promotor, aqui, como já foi flagrado aqui de Recife, da Central de Inquérito do Ministério Público do Estado, município de Recife, onde o agente público se parece da função pública e quer violar a lei e tentar burlar ela, ou seja, modificar o que diz a lei, né? A pretexto de direito postulante, não existe direito postulante. Pronto, vamos lá. As técnicas contra a técnica que é feita para burlar a lei. Por que juiz não vai preso? Juiz não vai preso porque tem um promotor, alguns, né, não é todos, que é uma troca de favor jurídico, de forma direta e indireta, onde ele se esforça para que o autor do crime não responda pelo crime equivalente. Ou seja, ele vai praticar a advocacia administrativa e a prática do crime de favorecimento pessoal, que é o 348, o 349 e o inovar, certo? Ele vai inovar no processo e vai alterar a verdade. Vamos supor, eu perdi meu celular, certo? Ele vai dizer que você possivelmente perdeu seu celular. Ele vai alterar a verdade e vai já fazer um indício, justamente por conexão, ou então a famosa técnica da má-fé, quer dizer que é suposto. Ou seja, a verdade não existe mais, né? Se a verdade não existe mais para a gente, cidadãos, então tem que cortar o salário deles para eles supostamente receber salário suposto, não é assim? Já que o cidadão não fala a verdade, então eles não têm direito a receber salário da sociedade. Então tem que ser suposto o salário, então não ganha nada, que a lei prevê a demissão a gestores mal intencionados e que falta com a verdade e usa de processos públicos e legais para justamente burlar a lei e enganar a administração pública. Por isso que eles não são presos. Vamos lá. O juiz para ser preso tem que ser em flagrante delito, de acordo com a lei orgânica da magistratura, que é a LOMAN, que é o artigo 33, que foi um viso comercial naquela época, outras pessoas, onde não existia muito esse tipo de coisa de hoje em dia, que hoje em dia para cá estamos na era da má-fé jurídica, né? Com esse fundamento infundado, que é o suposto, que é uma técnica de enganar, que muitos fazem por conexão, para justamente o outro já se sustentar naquilo ali e fazer a fraude conexa ou cruzada. Então eles ficam sustentando e enganam a verdade não existe mais. Está conspirando a verdade, como se fosse tirado do livro, como se ela não existisse mais. Pronto. O promotor de justiça em si próprio, ele não quer ser indiciado pelo delegado, certo? E nem o juiz quer ser indiciado pelo delegado, mas ambos querem indiciar os cidadãos. Ou seja, se prende menor de idade, né? Interessantemente isso, se prende deficiente, até pessoas cadeirantes, mas não quer prender juiz sóbrio, certo? Estranho, né? Muito estranho. E também promotor, por quê? Certo? Se o próprio delegado ele vai preso
e porque os outros não vão presos. Então todos perante a lei tem que ser tratado de forma igual, imparcial, sem favorecimento privilegiados, que na prática na verdade chama-se crime de corrupção privilegiada. 317, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. A tipificação 513 do CPP ou artigo 5º do próprio CPP, que é o Código de Processo Penal Brasileiro. Vamos lá. Corregedoria de Justiça, para quem se ilude com isso. Aquilo ali é fachada, certo? É tipo uma forma de abolir o crime, onde eles não punem o juiz, não aplica multa, nem nada, conforme prevê o artigo 60 do Código Penal, e nenhum tipo de ajuste de conduta mediante compromisso, como é feito em delegacia, é feito TCO, por exemplo. O que é que eles fazem? Eles fazem uma forma de burlar o sistema, também, né? E as corregedorias, no caso não é todas, servem apenas de consolo, apenas um faz de conta. E lá tudo deles é de suposto, não existe verdade. Vou mostrar aqui um documento aqui, justamente de uma corregedoria, né, daqui de Recife, onde tudo deles não existe verdade não, tudo é suposto. Aí eles podem matar, pode sequestrar, pode esconder algum corpo, fazer crime contra a fé pública, e dizer que supostamente foi feito, né, que foi feito. Então eles ficam querendo ter sobrevoz contra a voz do cidadão, que ele não tem esse direito, ele não tem esse poder, só se fosse por escrito, dado pela pessoa, conforme o artigo 117 e 118 do Código Civil. E a declaração pessoal, é intransferível, que também é previsto no próprio Código Civil. Pronto, o esquema que eles fazem é sempre assim, certo? Decisão de arquivamento, pronto, é só o que eles fazem, é isso. Brincar de arquivar e ajudar o crime. Isso aqui são dois réus, certo? Que eles fazem crime grosseiro de falsificação. Eles têm BO na delegacia. E eu nunca vi eles ser multados pelo Ministério Público ou a delegada tomar providência. Eu nunca vi, certo? Agora, se for contra você, cidadão, ele no instante vai contra você, tudinho. Até que você no menos imaginar vai ser contra. Mas, contra os criminosos de alto escalão, eles dizem que eles não têm autonomia. Tem autonomia sim. Artigo 30 do Código Penal e o artigo 61, parágrafo 2º, a letra E ou letra G, que é a repressão ao crime, que é a obrigação do delegado. Não configura-se abuso de poder, certo? Então, nessa conotação de obrigação de ex-ofício, o delegado é imparcial. Ele pode indiciar, como tem essas regrinhas ainda, esses artifícios do passado, tem que ser aditado e retificado a Constituição, onde todos não são iguais perante a lei. Não somos iguais perante a lei, certo? Existem muitos privilégios, como a exemplo, 6 horas de trabalho para funcionário público e 8 para cidadão. O cidadão sempre é o escravo da vez, né? Em tudo. Não existe um órgão público que é organizado a favor dele. Por exemplo, temos o PROCON, né? Porque ele é apenas um serviço de faz de conta, as pessoas falam assim, aonde na realidade existe uma prática de advocacia administrativa. O que é isso? Esse tipo te obriga a você juntar as provas para favorecer a empresa. Ele não pode te obrigar. Viola justamente o artigo 31 da Lei de Transparência Pública vigente e a intimidade. Você junta se você quiser. Aí eles querem te obrigar, e agora aqui estavam fazendo isso, quer que você vá lá negociar com a empresa. Isso não existe. A obrigação correta do Ministério Público e também do próprio PROCON e Delegacia do Consumidor, junto com essa Defensoria Pública do Estado, que deve se criar a assistência judiciária para acabar com esse negócio de defensoria, que é muita mal vontade, é muita picuinha também, é muita coisa que acontece, muita coisa irregular, certo? Como existe uma sistemática, mas está desorganizada, o que é para se haver é justamente conforme prevê a lei e a obrigação do próprio Estado, que é a proteção do consumidor e do cidadão, por si só, ela diz. O PROCON, como ele é um órgão que ele tem que aplicar a lei e diz às pessoas que eles apenas só faz tipo intermediar, mas por trás ele não aplica uma multa nas empresas para dar lucro ao Estado, mas não aplica a mesma multa para dar ao cidadão direito comum dele também de reparação antimaterial. Porque a lei não se cumpre só na justiça, a lei se cumpre antes, conforme o artigo 2º do próprio CPP, onde não prevê
que a lei se cumpre na justiça. Isso não existe também. Isso é mito. A lei se cumpre antes. Senão os policiais não iriam prender ninguém, né? Quer dizer, não, só vai cumprir a lei se for na justiça. Não é assim. Então, a sistemática do PROCON, na atualidade, depois de experiências e algumas observações, está mal estruturada. Ou seja, o PROCON, quando vê que tem algum crime, faz aquele negócio de notificação, já colocaria na notificação o artigo 60, sob pena de reincidência ou arrependimento do crime, que é o artigo 15 do Código Penal, o artigo 13, o artigo 3, quarto, no caso tem um sexto também, e o 13º parágrafo 2º do Código Penal, que é o antes e o depois. Isso serve também para a polícia também. Nunca esperar por acontecer e sim agir antes. Pronto, a inteligência desse código fala sobre isso, desses artigos. E justamente o PROCON deveria, quando voltar a ver que a empresa não está cumprindo, mandar de pronto para o delegado da Delegacia do Consumidor, e de pronto ele lá faz a tipificação penal também e repassa para o próprio Ministério Público do Consumidor, que também existe e também está também incluído no próprio NCPC, ou seja, lá no futuro, aonde vai também entrar a própria Defensoria Pública do Estado, que é a partir do 186 do CPC, onde justamente após feito tudo isso, o próprio Estado faz o processo rapidamente, certo? Com a resolução interna de cada órgão, para ter um prazo mínimo e mandar fazer a petição inicial o mais breve possível. Pronto, então perfeito, ajustado. Automaticamente já terá um processo à sua escolha, tanto no juizado especial ou na justiça comum, dependendo de cada tipo de gravidade ou seu interesse. Você não pode ser coagido por terceiros. Você tem que agir de forma livre e espontânea, sem qualquer tipo de constrangimento ou embaraço. Na questão civil, para de fazer zoada aí. Na esfera civil, justamente, aqui temos também a justiça comum, né, que já foi solicitado para eles criar o direito de petição, fazer do mesmo molde do próprio juizado especiais, para criar nos fóruns, para acabar com essa escravidão de você ter que estar procurando defensor, advogado, gastando dinheiro. Você é cidadão, você paga imposto, tudo é pago de imposto do cidadão, não é ao contrário. Então ele não pode estar exigindo uma coisa que é pago pela sociedade. Isso é ilegítimo, não existe lei específica para isso, nem pode existir, porque senão isso se torna escravo os cidadãos, como está em algumas partes na Constituição, certo? Algumas observações de técnicas justamente de indiferença de tratamento, e não todos iguais perante a lei. Então já foi solicitado, cabe a vocês também cobrar, a OAB também, o próprio Ministério Público também, ao tomar conhecimento também pode cobrar, já tem protocolo lá, e cabe a vocês também fazer o mesmo requerimento. Eu como cidadão fiz tudo isso em viso social e em favor de todos, porque vocês não podem fazer, isso é obrigação de vocês, e vocês recebem tudo fácil, carro, tudo pago pela sociedade, documentações, tudo facinho, e a gente com dificuldade, digamos assim, ainda tem que aturar a má gestão de algumas autoridades ou a ingerência, conforme prevê lá a Convenção do Tratado dos Direitos Humanos, que é o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, que fala da questão da ingerência, certo? Pronto. Então, o porquê do porquê e porquê isso é assim. Isso é uma sistemática antiga, certo? Onde tem ensinamentos petrônicos de viso comercial e não de viso social e Estado democrático, que aos poucos está se acabando. Com o novo CPC 2015, o NCPC, temos o artigo 7º que fala do tratamento e paridade das partes. O artigo 3º, que é a ameaça do direito, já diz tudo, e o 139, parágrafo 1º, que é a igualdade das partes pelo juiz. Lembrando que o juiz tem que se ater ao quadrado, ao limite da líder. Ele não pode inovar no processo, sob pena de crime contra a dignidade da justiça, que está no artigo 77, em Romano VI, né, 6º, parágrafo 2º do NCPC 2015.
inovação, certo? E o limite da líder, que é o 41, para quem não sabe aí as técnicas todinha, as leis que faz o juiz ficar parado, né? Mas como muitos são fraudador, eles optam aí, a pretexto de livre convencimento, violar a lei, certo? Que se aplica o artigo 30 a esse pretexto. Então, nesse inteirado da questão do nosso progresso, tem que se criar a justiça democrática para julgar processos cíveis de crime praticado por juiz em processos cíveis, que não seja julgado por outro juiz e nem por outro promotor, e sim por autoridades públicas que não possa ter amizade com eles para não quebrar o rito processual, sendo proibido por lei. Fizer mera amizade, já torna-se suspeito e tem que se declarar de pronto, de acordo com a verdade. Com o fim do foro privilegiado, estamos aí está desatualizado aí o sistema 190, né? Que também eles violam até a lei de a inclusão de pessoas com deficiência, que é o artigo 7º, que fala da obrigação de todos. Então, é a obrigação da polícia, de qualquer pessoa também, do próprio judiciário, que não faz, né? Que eles não fazem isso de ex-ofício, que é para fazer isso de ofício, mas eles não fazem. E justamente fica tendo esse tipo de sistemática aí ilegal, certo? Então tá tudo embaraçado, tá tudo errado. As leis foram feitas para fazer só progresso. Então cabe agora a gente cobrar e realmente todos serem iguais perante a lei. Preso, juiz, promotor, desembargador, ministro do especial, da corte especial, do CNJ, que serve também de abolição de crime. Tipo, ele quer aposentar o criminoso. Se for para aposentar o criminoso, vocês vão ter que aposentar todos os presidiários que está em todos os presídios no Brasil, todos sem exceção. Porque a lei diz todos são iguais perante a lei. Aí tu faz, o cara estudou, certo? Mas ele estudou para usar a lei em favor da legalidade e não a favor do crime, ou artifícios ou técnicas mal feitas, que em muitos casos dá certo e engana quem não sabe da lei. É isso, esse é o problema. E quem sai perdendo sempre é o cidadão. Quando eles veem que eles não são apenados, aí passa para a prática de tortura moral e mental, que está no artigo 1º, linha 2ª da lei de tortura vigente. O problema é, né? Como eu falei, vai cair na mão de outro juiz um processo criminal. Aí chega lá, ele não vai fazer a aplicação da lei e vai violar o artigo 2º desse... É o artigo 1º, parágrafo 2º dessa própria lei de tortura. Como eu já peguei aqui, promotor da central de inquérito e juiz, justamente ambos burlando o próprio sistema do judiciário e não fazendo suas obrigações, ignorando a parte vítima. Eles ignoram o cidadão. Para eles o cidadão não é ninguém, certo? Vocês para eles não é ninguém, vocês só são bons para pagar salário. Então vocês têm que parar de ser bestinha para esse povo. Vocês estão falando e o fumo está entrando. Se eles dizem que o crime é suposto, se a gente é suposto também para eles, o Brasil é suposto, o Recife é suposto, o fora é suposto, né? Que todo mundo está vendo que não é. Então nas intocas rola muita coisa aí, muita falcatrua. E cabe também à própria Polícia Federal atuar em casos de crime de organização criminosa. Que já tem conhecimento aqui a de Recife e crime de justiça federal. Um delegado não botou para frente, mas ele foi embaraçado dizendo que tem que pedir autorização ao presidente do tribunal. Isso não existe. A polícia tem que agir de forma espontânea, sem embaraço, sem estar pedindo ordem a ninguém, nem permissão. O próprio Ministério Público também faz o mesmo procedimento que a República. Então, tipo, fica difícil, né? É um criminoso que ele pode fazer o crime perfeito. E, complicado, né? Tipo, pode matar, pode mandar matar, roubar, estelionato jurídico, etc, etc. Um monte de crime. E tem os peixinhos, né? Os peixão também, como se diz. Mas para quem sabe isso não passa não passa de guaru, certo? Porque a lei de transparência pública foi feita só para eles. Uma lei muito boa. Os senhores senadores aí que fez a lei ficaram atentos. E os deputados também, agradeço, certo? Tem muito nego aqui caindo nessa lei aqui. Inclusive da Polícia Federal, que tem conhecimento de fato e não bota adiante. Por quê?
porque justamente o superintendente conhece uma juíza que foi representada e eu não vi nada. Aí vai entrar quem agora? Os procuradores da República. Justamente a técnica de enganar, o chamado suposto. Já começa fazendo o procedimento dizendo que é suposto, ou no final diz que é genérico. Não existe verdade, certo? Eles acham que são os donos da verdade. Na verdade, eles estão fraudando contra a verdade, usando um cargo público, se aproveitando de um cargo público também, de pessoa jurídica, e como um brasileiro, está trapaceando todos e fazendo traição contra a pátria. Está enganando todo mundo uma vez só. E quem lê vai pensar que aquilo ali é verdade, mas na verdade a verdade está suprimida, alterada. Então são técnicas de sofismas, onde ele vem fazer um inquérito policial, que você solicita, ele não faz. Tipo, você comunica, ó, o fato está em flagrante. Peraí, ele não é procurador da República? Ele não é promotor? Por que ele não vai fazer o flagrante também? O que é que custa? Ele tem a polícia à sua disposição? Por que eles não fazem isso? Porque privatizaram os órgãos públicos em benefício próprio. É o chamado crime de valimento, digamos assim. Ou faz com influência de terceiros, que é um jogo de poder. Isso não existe. Então, vocês estão sendo enganados. É isso. Estou falando aqui que a minha área de especialidade é essa. Crime praticado por pessoas que se aproveitam de cargo público. Ou seja, funcionários públicos. Os cidadãos comuns já são vigiados até no trânsito, sei lá, todos os cantos. Os que não são, que é para ser, tem que criar esse tipo de delegacia. A delegacia dos crimes processuais. Justamente, justiça ao prazo de 10 dias, está no artigo 49 da LOMAN, da Lei Orgânica. E a delegacia justamente cobrar e sair do juiz e ficar sob rédea, porque eles estão sem rédea nenhuma. Tem que modificar essa LOMAN, tem que editar e tirar um bocado de artigo aí que tá tudo troncho o negócio. Estão fazendo crime adoidado aí, praticamente diário. Eu tô cansado de representar crime de juiz. Cansado. Só causa aborrecimento. Até no significado dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Sonhar com o juiz significa aborrecimento. Sonhar com o juiz sentenciando atraso de vida. Aí você vê, né, o que é que Deus diz, né? Aí só você vai entender o que eu tô falando. Então fica aí a dica, né? Como é que é o nosso sistema aqui brasileiro. É muito vulnerável. E a gente só tem serviço público contra a gente. Infelizmente, não tem nada ainda público. E vocês deveriam colocar os próprios policiais que são aposentados no sistema de corrupção. Por quê? Na delegacia de crimes de corrupção. Ele não tem nenhum interesse, mas já está aposentado. Não pode fazer mais nada com ninguém. E vai autuar quem quer que seja. No caso de servidores públicos, né? E não ia ter nenhum interesse em troca de favor, negócio de... Porque eu conheço juiz, conheço de ser fulano, por poder ganhar uma causa, ganhar o processo, ter aquela segurança, porque toma uísque, que vai pra piscina. Essas balela, essas besteira. Esse pensamento de pobre, certo? De usurpação. Isso é pura besteira. Porque todo mundo, quando morrer, vai para o cemitério. Isso é tudo ilusão, certo? Então saiba viver, não se iluda com essas coisas, não se dobre, não se corrompa por nada. Nem por comida, que pode estar envenenada, certo? E nem por mulher também, que pode ser uma emboscada, certo? Vocês são experientes, mas nem tanto. Então fica aí a dica de segurança ao mesmo tempo, e uma sistemática em palavras de forma, digamos assim, entre todos os estados, que a sistemática vale para todo o Brasil, e uma organização num todo só, e uma disciplina, e a boa prestação de serviço, e não como está na prática a preguiça, onde as delegacias estão virando um escritório de advocacia, como se fosse. Só querem fazer se o promotor mandar. Isso não existe. Ou se for do interesse dele, não. Tem que atender todo mundo. Botar os policiais para ir fazer exercício, para estimular, ficar mais animado, dar umas carreirinhas, praticar uns esportezinhos. Feito nas Forças Armadas, na PM também, para ficar aquele bom ânimo. Não é aquela coisa pacata, ficar só sentado, saturante, que isso cansa. Ter coragem, disposição, fazer as coisas com boa vontade, com presteza, como manda a lei, e não preguiça. Que justamente a União demitiu na época não sei quantos funcionários justamente pelo crime de preguiça. E quem sai perdendo é sempre o cidadão. Os cidadãos, né? Que é um nome até feio de falar, que eu tenho até vergonha.
que é um nome marginalizado. Quando alguém fala o cidadão, tem até polícia que fala o cidadão, certo? Tem uma forma de dizer que cidadão qualquer bandido é. Quer dizer isso? Ou não, né? Então, o infrator, a palavra é essa, o infrator, não é o cidadão. Ou o possível infrator, ou averiguado, certo? Então, vamos saber usar o português claro e correto, ou o jurisdicionado. Pronto? Fica mais bonito? Que não fica nem um termo de um lado nem do outro, porque todos estamos jurisdicionados. Mas como existe o corporativismo, a corrupção é privilegiada, como eu já tinha explicado anteriormente, então você questiona clara. Vocês estão nas claras e está sabendo o que é que rola. E tudo isso que eu estou falando, existem provas, materiais, conforme o artigo 156 do CPP. Eu gosto de criminal, certo? Então eu sei o que eu estou dizendo e eu sei de experiência o que é que fazem aqui e em outros lugares aí que a gente não sabe o que é que rola. É isso. 2017, 31 de 8 de 2017, após vigência de uma lei muito bem feita, lei de transparência pública, lei de improbidade administrativa, a lei de inclusão de pessoas com deficiência de 2015, a lei também de tortura, que ela pode ser aplicada em qualquer parte, por qualquer agente que pratica esse tipo de ilícito, né? Psíquico, mental e moral, que é justamente nos processos cíveis também, ou no próprio penal, certo? A figura que vai mais fazer isso, que vai mais cair nessa lei, é o promotor ou o delegado que quer agir de forma arbitrária, ou o próprio juiz, onde ele vai violar essa lei, ele vai cair nela, porque ele quer sustentar aquilo que ele sabe que não pode. Se está na lei, tem que ver que está na lei. Pronto. Não existe água com óleo e nem óleo com água. Ou é uma coisa ou é outra. Porque senão torna-se ilegível. E ilegítima também, né? Bom, tá esclarecido aí algumas partes, né? Mais uma vez, em observância, crime praticado por juízes ou promotores, ou funcionários públicos, ou cidadãos. Ambas as partes ajustado, retificado alguns erros do passado. Então vamos lá ao progresso e elevação e crescimento de todos nós, bem como a evolução e não usar a inteligência em favor do crime, que muitos fazem isso nas escondidas, se achando mais esperto que todo mundo. Não adianta, certo? Você vai fazer, você vai ter sorte um dia, mas vai cair. Você vai pegar alguém à mesma altura ou que sabe mais do que você e vai rolar as coisas ao contrário. Isso é muito importante, está sendo declarado, serve de base neste século XXI que a gente está vivendo, no presente ano, e evitar-se aí o ascendente e descendente jurídico da má-fé. Estamos na era da má-fé, certo? A pior parte, que o povo evoluiu, está mais inteligente e está caindo na lei de 1940, que é o Código Penal, que é uma lei antiga, que já era máfia italiana naquela época, que era praticada por autoridades, e agora o pessoal está começando a crescer e está caindo numa lei de 1940, que é a lei perfeita. Tem algumas partes devido à evolução que só é a ser editado, mas a lei ela é perfeita. Se tiver interesse, como existe também leis compradas, então tem que lutar aí, ver o interesse de cada um, e o correto é tudo que fizer ter aquele negócio feito tinha antes de voto popular, onde os próprios cidadãos escolhem e não custa nada vocês colocar isso aí na internet, feito no YouTube, por exemplo. Você vai lá, aí tem uma contagem de pontuação, quem clicou, quem não clicou, ou um telefone também para fazer, aperte 1, aperte 2, então fica mais democrático, né, e transparente. Temos também aí, atenção, certo? Algumas técnicas que estão fazendo na zona eletrônica, né, onde o hacker ele pode manipular a contagem de votos, até porque não existe um contador exato, e ele pode simplesmente, porque não tem um controle, né, ele pode colocar lá a pontuação alterando é uma regrinha que se faz, onde você bota mais do que aquilo, pelo um sistema que existe, pelo próprio computador, que ele faz, ele aumenta os números.
é tipo inspecionar. Ali tem ali você aumenta o valor e coloca-se. Então, como está nessa época, o correto será hoje em dia ter essa contagem manual. Porque você coloca lá digital, mas não tem nenhum comprovante que você votou em tal fulano Beltrano. Por que não dá o comprovante? Estranho, não? Que é para ter, né? E os ônibus também, por exemplo, não tem.